Boa noite. Nair, Nayara, sejam bem-vindas. Já vão convidando as amigas aí pra gente falar sobre sexualidade feminina. Hoje nosso bate-papo será ótimo. Ciranda da Loba, adoro as postagens de vocês. Sejam bem-vindas. Boa noite. Débora, boa noite. Seja bem-vinda. Tô te esperando aqui. Boa noite, Sheila. Seja bem-vinda. Vão convidando as amigas aí de vocês. Os homens também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é a sexualidade feminina. Sejam todas, muito bem-vindas. Me deem um feedback aqui se o som tá ok, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá legal. Segunda-feira, uma hora dessa, a maquiagem já tá um pouco borrada. A Lourdes já entrou. Ó, o Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Um homem aqui representando o masculino. Falaremos hoje sobre sexualidade feminina. É algo que eu já queria trazer aqui há algum tempo. Aí eu conversei com a Lourdes, deu certo. Então vamos falar sobre um tema que talvez por muito tempo foi um tabu, mas agora pode ser diferente. Vou aceitar a Lourdes aqui já pra gente conversar. Boa noite. Boa noite, linda. Tudo bem? Tudo e você? Tudo Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui de novo. Prazer é meu amor. Estamos sempre juntas. Sim, sim. Se é nos cursos, né, nas imersões, na bênção. Tamo junto. Esse assunto Ainda é um mais assunto... Sim, esse assunto é um assunto que me interessa muito, viu, Lourdes? Acho que você já sabe um pouco sobre a minha trajetória. É algo que eu já olhei bastante e eu falei com bastante mulheres falaram, nossa, que legal que vai falar sobre esse tema, né? Eu venho de uma família muito católica, né? Então, a sexualidade, enfim, é visto como algo muitas vezes pecado, enfim, você sabe. Então, é um tema muito importante pra gente falar, né? Exatamente. Ixi, aqui minha luz, peraí. Fica tranquila. Deixa eu arrumar aqui minha luz. Fica em paz. Aí, pronto. Já vão chamando aí, mulheradas amigas. Vamos participar dessa live. Expandir a nossa consciência, olhar para a nossa sexualidade de uma forma diferente, né, Lourdes? De um novo jeito. Tenho certeza que vai ser uma live incrível. Então, Lourdes, a casa é sua. Fique à vontade, se apresente. E é isso. Boa noite para todo mundo aí, quem vai entrar depois também. Sim. Esse é um tema que eu gosto muito, né? É um trabalho que eu faço comigo. Aliás, assim como você falou, quem que não passa por essas questões, né? Você falou, eu já passei. Aliás, toda mulher carrega questões relacionadas à sexualidade, porque é um tema que por muito tempo foi tabu, principalmente para as mulheres. Né? A gente vem de um sistema de crenças patriarcais que tem mais de 3.500 anos. E é um sistema, quando a gente fala de sistema de crenças, são realmente crenças que foram instaladas no inconsciente das pessoas, né? Ditando regras, comportamento tem que ser assim, assado. E a sexualidade feminina, ela foi um aspecto que foi excluído enquanto, assim, sistemicamente, né, falando, dentro da história de 3.500 anos, a sexualidade ficou deixada apenas para uma questão de reprodução
né, de ser mãe, porque se a gente não precisasse do aspecto de sexualidade para gerar um filho, eu acho que estava abolido completamente. Sim. Mas ainda bem que a gente precisa dela para dar continuidade aí à espécie. A vida. Mas tudo que envolve sexualidade, né, os outros aspectos, eles foram excluídos. Em primeiro lugar, quando a gente fala em sexualidade, é um termo muito amplo. Sim. Sexualidade é prazer, né? Prazer de vida. Então, assim, as mulheres não tinham direito, esse direito de sentir prazer. Por exemplo, não somente prazer sexual, mas prazer em todos os sentidos. Sim. Né? Elas tinham que ficar dentro de casa, fazendo suas tarefas, escravizadas muitas vezes, né? Ela trabalhava muito mais, né? Sem direitos, nenhum tipo de direito a opinar. Muitas mulheres não tinham nem sequer o direito de escolher seus parceiros. Sim. Então, como é que você pode ver prazer na vida de mulheres que não tinham direito a escolhas, né? Sim. A que tipo de mulher ela quer ser? Elas tinham que seguir um padrão, uma regra, ser mulher correta, ser mulher do lar, enfim, exigia todo um script. E as mulheres seguiam, não tinham outras escolhas. Né? Então, essa é a história de muitos e muitos anos. Isso envolve também a questão do prazer sexual. Sim. Então, a mulher não tinha direito a manifestar, expressar, por exemplo, um gozo, né? Um tesão. Eu sinto tesão por esse, não por esse outro. Né? Muitas vezes o corpo delas já indicava que esse aqui não, esse aqui sim, né? Mas não tinham esse direito. Elas tinham que ser fiel aí, no caso, ou a família, ou a religião. Porque o Sim. sistema de crenças ele foi instalado a partir da religião. Hoje a religião não, assim, já não influencia mais tanto como antigamente. Antigamente, a religião era quem ditava todas as regras, inclusive políticas. Né? Ela estava infiltrada em tudo. E na medida em que a gente vai se espiritualizando, né, e vendo que religião é apenas um caminho de reconexão com o divino, ao mesmo tempo também o ser humano pode escolher sua religião, pode escolher seu caminho espiritual e pode escolher quem ele quer ser. No caso de nós mulheres, a gente está num momento assim fantástico de poder se reencontrar, de poder ver realmente e ser quem viemos ser aqui nessa vida. E isso, claro, envolve a questão de prazer, né? Cada vez mais a gente percebe que nós temos direito, sim. É um direito espiritual, inclusive, né? O fato de estarmos vivas, o fato de estarmos aqui na Terra, encarnados na Terra, nos dá o direito ao prazer, ao ser humano de uma forma geral, né? Tantas fontes de prazer que existem aqui na Terra. Sim. A natureza, a própria natureza é uma fonte de prazer. A gente está estressado, cansado, procura um lugar na natureza, não vai para o shopping, né? Sim. Vai nas férias, ou tudo bem, até vai no shopping. Mas você não vai todos os dias dos seus 15 dias de férias para o shopping, Não. né? Geralmente a gente escolhe uma praia, Um lugar para uma relaxar. montanha. Exatamente, isso está relacionado ao prazer. E o prazer tem muito a ver com a sensorialidade, com o corpo. Então, nós mulheres
que perdemos essa conexão com o prazer, né? Perdemos a nossa conexão com o corpo físico. Então, é muito difícil, por exemplo, quem olha a sua genitália, né? Quem olha, quem explora, quem acha bonito, quem se cheira, quem vai sentir os seus cheiros, né? Em diferentes momentos, porque o nosso cheiro vai mudando. Então, nada disso é ensinado, né? Ou você descobre sozinha, porque você é mais danadinha, mais curiosa, ou de repente você tem algumas amigas que são mais espertinhas, mas se não, é como se não fizesse parte de um direito do feminino, né? Sim. Mas é o momento agora de resgate, onde tudo isso é possível. Nós não precisamos mais nos submeter a esse tipo de crenças. Nós podemos escolher, nós podemos resgatar esse direito sobre nosso corpo, né? O que fazer com o nosso corpo, a quem se entregar, quando se entregar, né? Explorar esse corpo, se dar prazer. E como é importante ter essa consciência, porque senão eu vou me entregar para um parceiro que só pensa nele, que não consegue ter esse lado de olhar para o prazer da mulher, que muitas vezes é o que acontece, né, Lourdes? Às vezes é só sobre ele, não é sobre essa parceira, daí essa mulher fica frustrada sexualmente, pessoalmente, daí muitas vezes ela se casa e muitas vezes o nosso corpo entende muitas vezes como um abuso sexual, quando você não tá Sim, a fim de ter uma relação sexual, e daí você tem porque você vai satisfazer o outro. E isso vai virando um círculo sem fim, né? Que sim. vai deixando a gente cada vez mais sugadas, né? E Sem energia. existe uma crença limitante que é muito forte ainda, eu vejo muito ainda nas mulheres, e não só em mulheres mais velhas, mulheres jovens também, que depositam toda a responsabilidade no parceiro, no outro, seja parceiro ou parceira, tá? Mas no outro, como se meu corpo pertencesse a alguém. O nosso templo nos pertence. Então, eu não posso depositar toda a expectativa de prazer, de que o outro me dê prazer, de que o outro saiba como fazer, se eu não me conheço. Se eu não sei o que me dá prazer. Mas essa é uma crença. E E muito forte. religiões ainda instalam isso. Sim. Tipo assim, masturbação, por exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é muito engraçada, né? Ela fala assim que quando ela casou e tal, e ela começou de repente a se explorar, ela foi para o padre, ou seja, já há uma culpa, né? Sim. Então por isso chegou lá no padre e foi contar para o padre. E o padre deu uma bronca nela e falou assim: você é casada. Isso aí quem tem que fazer é seu marido. Ela ficou mais culpada ainda. E é Sim. claro que tudo isso nos desconecta muito. Nos desconecta desse autoconhecimento. Como é que ela se conhece? Como é que aquele marido vai conhecer? Ainda mais se as mulheres seguem essa tradição de, por exemplo, casar com o primeiro parceiro, casar virgem, sabe? Que são crenças também. Então, imagina, às vezes o homem nem sabe sobre o corpo feminino. Ele pode até ter maior boa vontade. Até porque a genitália feminina, ela é muito diferente. Eu brinco que ela é uma digital, ela parece uma digital, né? Cada uma tem a sua. Cada uma tem a sua escultura própria, né? Porque a vagina ionia, a vulva, é uma escultura, né? Então, de repente, se o parceiro teve experiência com outras, né? É outra?
é outra, o funcionamento é outro, o emocional é outro, enfim. Então, por isso, esse aspecto da sexualidade não pode ser delegado a um parceiro. Ele Sim. pode vir junto depois, mas em primeiro lugar, eu por mim, né? Eu conheci o meu corpo. Eu tenho uma cliente, Lourdes, que ela tinha uma relação e ela conta que no final da relação sexual, toda vez ela chorava, uma culpa muito profunda e ela não sabia de onde vinha essa culpa. Isso por muitos anos a consumiu, sabe? Tanto que ela terminou essa relação e daí ela se entregava para os parceiros errados e sempre vinha culpa, culpa, até quando ela encontrou um parceiro que era realmente o parceiro que fazia sentido e foi uma relação sexual diferente, sabe? Começou a despertar, esse parceiro começou a olhar para a importância do prazer sexual dela primeiro, para depois olhar para o dele. Então ela falou que, nossa, que foi completamente diferente. E daí que ela foi tomando consciência do quanto era importante olhar para o corpo dela, conhecer o corpo, enfim, e foi buscando esse movimento, né, de olhar para esse sagrado, que é o nosso corpo, né, que é a nossa Ioni. Exatamente. E o corpo como um todo, né? A gente Sim. tem que lembrar que o corpo do ser humano, né? Homens e mulheres, é um corpo multiorgástico, né? É um corpo orgástico. Então, essas ondas de prazer que a gente sente, não sente só na genitália. Sim. Então, por exemplo, o nosso corpo, ele é sensível ao toque, né? A uma fungadinha que alguém vem dar aqui, um cafunézinho. O beijo, você beija alguém e já acontecem outros processos, né? No corpo como um todo. Então, esses arrepios que a gente tem, e não necessariamente significa que eu quero transar, por exemplo. Não, eu posso ter prazer, posso estar, sei lá, fazendo algo que eu gosto muito, e meu corpo como um todo, ele vai trazer uma resposta de prazer, né? Ele vai arrepiar, ele vai ter ondas, de repente, de calorzinho misturado com frio, sensações, né, corporais que tem relação justamente com o estado de prazer ou de desprazer. Né? O desprazer também se manifesta no corpo, né? Em forma de bloqueios, em forma de dores, em forma de doenças. Sim. E quando a gente fala em sexualidade feminina, né? Que eu falei que o prazer é a emoção, né? Da sexualidade, é o prazer. Nós temos que levar em conta também tudo aquilo que acontece com o aparelho reprodutor feminino e urogenital, né? Então, questões ligadas ao útero, ovários, rins, bexiga, ânus, períneo, né? Vagina, vulva, em formas de doenças, sintomas, está relacionado com bloqueios da sexualidade. Então, quando a gente for ver saúde, por exemplo, sexualidade é saúde, vitalidade, né? Sim, energia de vida, né? Energia de vida, criatividade. Então, se a mulher tem algum processo de cristalização, no caso aí no ventre, tem relação a bloqueios, né? É uma energia que está parada ali. E que ali tem trocentas coisas, inclusive sistêmicas, né? Principalmente sistêmicas. Sim. E isso faz com que a energia sexual ela não consiga se expandir, né? Porque a energia sexual se expande. É a energia que nasce embaixo, na base da coluna, e ela sobe até o topo da cabeça, né? Ela vai se transmutando, ela vai vitalizando o corpo como um todo. Mas esses bloqueios nessa porção mais inferior do corpo, elas interferem sim. Então, questões ligadas à menstruação, ao ciclo menstrual, né? Mulheres que sentem muita cólica,
TPMs acentuadas, enfim, tudo isso são probleminhas da sexualidade, né? Então, sexualidade não é apenas O prazer sexo em sexual, si. né? Falando da menstruação, né? Eu sempre tive uma irritabilidade muito grande no período pré-menstrual, né? E hoje eu já não uso anticoncepcional, tem mais ou menos uns 4 anos. E essa última bênção do útero que teve, eu até comentei com você, eu também já estava no período menstrual, acho que eu menstruei um dia depois, 2 dias depois, e eu me acolhi mais, fiquei mais tranquila, usei meia quente, coloquei uma bolsinha de água quente na barriga, fiquei mais comigo. Acho que a minha menstruação veio em 3 dias, geralmente ela vinha em 5, veio em 3, foi leve, não tive cólica, foi tranquila. Eu fiquei muito mais amorosa e feminina, viu? Depois que eu acolhi esse processo depois da bênção. Então tem sido muito. Aí não sei explicar, mas tem sido maravilhoso olhar para. Apesar de muitas vezes ter dores do meu feminino, né? Mas tem sido satisfatório fazer isso, sabe? Diferente. Ah, muito bom. Por isso, amada, por isso eu falo, todas nós carregamos sequelas no aspecto de sexualidade, né? Sim. Seja num aspecto, em outro. Por exemplo, um grande problema relacionado à sexualidade aqui no nosso país é o processo de gestar, nutrir, parir. Não se pare mais, se pare muito pouco, Vou direto para né? cesárea, né? Vai direto para cesárea. E ainda muitas mulheres estão dentro dessa crença. Às vezes até a mulher quer um parto natural e o médico vai, né, acompanhando e Induzindo. tal, em cima da hora, num estado de muita vulnerabilidade, né, quando a mulher vai parir. Claro que você não quer que nada aconteça com o filho, com a Com criança. certeza. Então, quem está mandando aí é o médico. Mas nós somos muito trapaceadas ainda. Sim. E assim, justamente nesse momento de vulnerabilidade, e a gente não pare. Então, isso é algo que, assim, que a mulher, digamos que desaprendeu e que é um grande talento e qualidade da nossa ancestralidade. Sim. Porque a Nosso corpo cesárea, foi desenvolvido para isso, né? Tem algo divino, uma beleza aí dentro disso, né, Lourdes? é uma grande iniciação para a mulher parir. É um momento muito espiritual na vida dela. E um parto natural, ele pode ser um parto orgásmico. Sim, já li sobre isso. Ele pode ser um parto orgásmico. Mas nós carregamos tantos medos, né? Tantos conflitos, tantas coisas que a gente escuta. Cuidado, qualquer coisinha já vai direto para cesárea, Sim, né? acho que vai acontecer alguma coisa, daí coloca um medo. Ai, você vai sentir dor. E é óbvio que vai sentir dor, né? Mas a mulher dá conta disso, porque senão não seríamos nós, né? As nossas avós. A minha avó, acho que ela teve 9 filhos, a primeira dela nasceu e morreu, foi parto normal. Acho que foi só a minha mãe e mais 2 que nasceram no hospital. O restante foi tudo parto normal, foi tudo com parteira e, enfim, deu tudo certo, né? A minha avó teve filho a cada 2 anos. E a recuperação de um parto normal para a mulher é, enfim. Você teve parto Sensacional. normal, seus 2 meninos, que já são bem grandes? Sim, exatamente. Então, isso também envolve a questão de sexualidade, tá? Quando a gente tem esse tipo de medo, até porque a gente não pare só filhos, a gente pare projetos, ideias, e quando nós não sabemos parir, também temos dificuldades, às vezes as coisas engavetadas, enfim. E o processo de parir é um processo de morte, de acessar a morte, né? Sim. Morre algo para que venha algo novo. Mesmo que a mãe, que nem tua avó, 9 filhos, após cada filho ela renascia uma nova mulher, Sim. né?
Então, quando a gente para um projeto, por exemplo, você sabe disso, né? É um parto mesmo e é uma explosão de tantas emoções. E quando aquilo é parido, nasce uma nova mulher. Sim, é verdade. Faz muito sentido. Nasce uma nova mulher. Então, Sim. por isso, essas questões, elas são muito importantes para que toda mulher olhe para esses aspectos. Né? Mesmo que, não, eu não quero ser mãe, por exemplo. Mas vai ser mãe, vai estar parindo sempre algo, né? Algo novo na sua Uma vida. nova ideia, uma nova fase da vida. Eu tô lendo Mulheres que Correm com os Lobos, né? Mulher Esqueleto, né? Vida, morte, vida. E isso acontece o tempo Isso, todo. O tempo todo. exatamente. Mas o quanto a gente ainda é apegado, né? A gente não quer soltar, não quer deixar morrer. E sempre tem algo melhor esperando nós, né? Pelo menos eu acredito nisso. Mas a gente tem que aprender a soltar, né? E dizer sim, olhar para a beleza também da morte, porque a morte também tem sua beleza. Exatamente. E aí eu vou contar um segredo para vocês. A menstruação é uma morte. É a morte, primeiramente, do óvulo que não foi fecundado. Mas é uma morte também, é uma limpeza energética, uma renovação psíquica, inclusive, da mulher. Então, a cada menstruação, a gente morre. Algo em nós morre. Por isso, quando você não se entrega a ela, né? Isso que você fez agora, você tirou um tempo, fez com pressa, se cuidou, olhou para isso, descansou. Foram 3 dias tranquilos, Sim, nossa, muito tranquilo. E eu tenho o DIU de cobre derramamento. ainda, viu? E as pessoas dizem que o DIU, o ciclo aumenta, que dá muita cólica. Eu sou uma filha Nada. contrária disso, viu? Porque foi a melhor coisa que eu fiz Sim, eu no usei meu durante hormônio, né? 10 anos Sim. o DIU de cobre e também foi muito tranquilo. Mas assim, eu aprendi que quando, em época de fase menstrual, né? 3 dias de descanso, sabe? Quando diminui a agenda, Sim. descansa Acorda um mais, pouco mais dorme tarde, mais, não faz na academia. ou faz algo mais leve, né? Sim. Não pegar pesado, que a gente acha que nós somos igual aos homens, né? E que temos que dar conta. Eu tô aprendendo sobre isso, né? A sair desse lugar de masculino, que eu tenho um masculino forte, mas tô aprendendo a trazer esse yin cada vez mais, sabe? Tô me conectando com isso cada vez mais. E tá sendo completamente diferente, porque como eu vivi muito tempo no yang, né, no masculino, eu sempre fiquei muito sobrecarregada, cansada, mentalmente, as coisas não fluíam, parecia que eu tinha que fazer sempre uma força tremenda para que algo acontecesse. Agora não, eu confio, né, faço a minha parte e as coisas vão acontecendo. Exatamente. E um dos grandes segredos é você dedicar esse tempo à sua fase menstrual. Sim. A esse momento de introspecção, de autocuidado, de silenciar um pouco a mente, porque é uma fase onde o corpo todo ele tem que mandar mais sangue para o útero, né? O fígado, ele também está numa atividade grande, porque ele tem que trabalhar aí nessa questão da produção de sangue, coração, enfim. E aí tem hormônios do nosso corpo que não funcionam durante a menstruação, param a sua produção, porque a demanda de sangue é muito grande para baixo, né? Para essa porção inferior do corpo. Isso faz com que a mente, a nossa cabeça, ela também fique mais aérea, digamos assim, A gente menos fica mais mental. lenta. Mais lenta, menos mental. Não tem condições de. Não temos um raciocínio igual a quando você para de menstruar, por exemplo. Sim. Mas é por pouquíssimo tempo. Você vê 3 dias. Ou seja, o tempo vai depender do quanto você descansa.
e se permite que aconteça esse processo que é natural do nosso corpo. E isso também é muito importante para a libido, já que a gente está Então, falando vamos aqui falar, pode falar de sobre libido. energia sexual. Até tô pensando para uma live, uma próxima, falar sobre sensualidade, enfim, sobre. Tô quebrando os tabus aqui também fazendo essa live, viu? Isso. É importante trazer isso, né? Tanto que é algo que eu tenho vivido e algo que eu sei que tem muita mulher aqui fora que precisa e que às vezes tem vergonha, né, Lourdes? Que não vai atrás, que não entende, que fica ali, né, fechado e não consegue olhar para isso. Então. É o momento de sair desse casulo. Sim. Pois é. Agora tá fácil, né? De se falar, de ser ouvida, de achar caminho, terapias. Enfim, antigamente nossas mães, avós, enfim, não tinham essa oportunidade, né? Era, era aquilo que realmente era um tabu e era apenas para aquelas mais assanhadinhas, né? E mesmo assim, eram grandes segredos, quatro chaves. E agora não, tudo é possível. Então, é isso. Mas a menstruação, como eu estava falando, A libido. se você menstrua naturalmente, sem esses probleminhas aí de muita cólica e tal, porque você se dá atenção, há uma renovação da nossa energia. Então, quando você para de menstruar, você entra na fase pré-ovulatória no pique da Globo. Faz sentido. No pique total, cheia de energia, Sim. cheia de tesão, né? Sim. Agora, se você trabalha no mesmo ritmo de quando você está ovulando, por exemplo, e você tenta manter aquele ritmo, porque imagina, menstruar não é doença, tem essas crenças também. Isso não é doença, tem mulheres que se ofendem quando você fala diminui o ritmo e tal. Se ofende, você tá louca e tal. Só que isso é um mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos. Chega uma hora que o corpo não aguenta. E aí aonde vai falhando? Justamente libido. Porque ela tem que usar tanta energia sexual para se manter em pé, né? Para raciocinar numa fase onde a natureza está dizendo agora não, né? Descansa um pouco. Mas a mulher consegue, a mulher dá conta. Ela tira energia, ela tira forças justamente do seu libido, né? E aí depois vai faltar, mais para frente falta, descompensa, entendeu? E aí o resto do mês ela fica cansada. Não Que só daí seria nesses o 3 dias. contrário, né? Seria o mês para ela, a menstruação, né? Para ela descansar, repousar e os outros períodos daquele mês para ela ficar mais ativa, né? Exatamente. Exatamente. E como a libido é importante, né, Lourdes, para todas as áreas da vida, né? Quando a gente tem uma libido, né? Eu não sei falar como você fala aí, mas uma libido ativa, gostosa, como você pode ter uma relação sexual, por exemplo, gostosa, prazerosa, para você, para o seu parceiro, tudo melhora, né? Tudo. A pele da mulher melhora, tudo melhora, né? E uma outra coisa que a gente precisa tomar muito, muito cuidado é com o estresse, né? Então, essa sobrecarga de atividade mental e tudo mais, porque quando a mulher entra em estresse, começa a haver uma descompensação hormonal. E libido tem tudo a ver com os hormônios. Sim. Descompensa a tireoide. Cortisol vai lá em cima. Cortisol vai lá em cima. Diminui a testosterona, serotonina, endorfina, enfim, os próprios hormônios da menstruação, né? A progesterona e o estrogênio. Então, quando há um desbalanço, um descontrole hormonal, aí a coisa, aí é quando já
digamos assim, não tem mais jeito, não é só organizar a tua vida. Você precisa fazer um trabalho aí, uma reposição hormonal ou algo assim, para você se recuperar e mudar os hábitos, sem dúvida nenhuma, Sim. né? Porque essa parte hormonal, ela atrapalha demais o libido, demais. E nós temos que ver também que nós temos fases, né? Então, por exemplo, a fase quando a mulher passa a ser mãe, quer dizer, já tínhamos outras funções, né? De sermos mulheres, donas de casa, trabalhadoras, parceiras, né? Filha, irmã, e de repente chega a função mãe. A função mãe é a função, principalmente quando a criança é pequena, é a função que mais come libido da mulher. Por quê? Porque a mulher se dedica e ela está para isso, né? Ser mãe é uma doação. Então, ela entra nessa função de encantamento aí com o seu filho, inclusive o ato de amamentar, ele faz, é um ato sexual. Sabia que o ato de amamentar Lembro que você é, já comentou uma vez. é E algumas sexual? amigas já me disseram que a sensação é muito parecida, que é muito boa quando você está conectada ali, né, com o seu filho, quando você se entrega, dizem que é surreal. Eu ainda não sou mãe. É produção de ocitocina. A mulher produz mais ocitocina e o bebê também. E é uma troca, sim, é uma produção hormonal de ocitocina incrível. É lindo, maravilhoso, mas é um ato sexual. Ocitocina é um hormônio sexual, entendeu? Então, isso faz com que a mulher, isso nutre muito a mulher. Muito. É tipo assim, depois disso eu não quero mais nada. Eu tô sossegada, tô tranquila. Então, como dosar isso, como equilibrar isso, essa função mãe, porque ao mesmo tempo continua a função mulher aí. Se é que Sim. você quer manter uma relação aí com seu parceiro, né? Harmônica, saudável, do lugar de adulto, enfim, exige bastante autoconhecimento para você não se perder. E não viver só para esse filho, né? E esquecer desse parceiro que precisa de você, né? Eu tenho uma cliente que, antes de engravidar, ela constelou, passou por esse processo. E quando ela se tornou mãe, ela conta que com 40 dias ela já sentiu vontade de namorar, ela já tinha consciência que ela tinha que voltar aos poucos para o lugar de esposa, por menor que seja o tempo. E isso fez muito bem para ela, muito bem para o marido, muito bem para o filho. E foi completamente diferente, porque muitas vezes a mulher vive ali só para bebê, para criança, esquece do marido, esquece dela mesma, né, Lourdes? E isso Sim. acontece bastante. Isso vai minando cada vez mais essa mulher. Ela vai se sentir mais culpada, mais sobrecarregada, mais perdida. Enfim, é difícil. Baixa autoestima, Sim, né? Aí ela começa a ficar mais encanada. E, e assim, isso muitos anos atrás, né? Quando eu fiz uma formação de Tantra, teve um professor que ele trouxe uma pesquisa da Europa, né? Especificamente da Rússia, que mostrava que, assim, 80% dos casais, né, que tiveram filho, o marido traía. A maior incidência de traição, né, é no primeiro ano de vida da criança. Mas isso a gente vê pela indisponibilidade mesmo, porque a mulher está completamente aí envolvida, perdida. E claro que não é só culpa dela, né? Porque ele com também tem suas certeza. dinâmicas. Ele também tem as dinâmicas dele. Mas olhando para o nosso lado, né, é um momento que realmente a mulher se perde muito nos seus papéis. Se perde demais.
E é maravilhoso ser mãe. Maravilhoso. Mas a gente não pode só ser mãe, né? Sim. Casa e com o filho. Já Né? começa a Daí falar, casar ai, desde bebê. sem você eu não vivo, não sei como eu existia antes de você, você é o amor da minha vida. Isso é um peso para o filho, isso não é saudável. Muito É pesado. pesado, porque é um amor incondicional. Mas é pesado, é muito pesado. Eu tenho uma cliente ontem, ela falou: a minha mãe olha pra mim e diz: ah, eu não sei o que era de mim sem você antes. Ela fala: isso é pesado pra mim. Eu sinto uma culpa muito grande, eu não consigo ir pra minha vida. Fala: olha, você vai ter que romper com isso, com muita culpa, né, Lourdes? Porque pra romper não tem como sair desse lugar sem culpa, conscientemente, com respeito. Mas é pesado quando a mãe age dessa forma pro filho. Sim. Mas tudo isso acontece principalmente por essa relação sexual, que há essa química tão forte, porque a química é algo muito forte, né, nos seres humanos, e, e que é diferente dos animais, né? Porque o animal, ele tem essa química, e a gente pode ver, por exemplo, nos bichinhos de casa, né? Aqui teve uma gatinha que entrou na minha casa com um tempo e ela teve 3 filhotinhos, né? Gente, é uma coisa de louco olhar para uma mãe bichinha, né? Você vê que é um amor instintivo, assim, fantástico. Sim. Mas que chegou um momento, parece que acabou Deixa tudo. aí, né? A química, né? E na verdade a produção hormonal mesmo, né? Mas é o que difere nós, né, seres humanos. Porque como a gente, além da química, tem as emoções, faz com que essas emoções criem essas conexões químicas, que são energéticas mesmo. Então, essa prisão, esse sequestro aí ao filho e tudo mais, ele também é químico, ele é energético, é muito forte, né? Entendi. E para romper isso é um processo, né? Tem que ter consciência, não é do dia para noite. Enfim, haja terapia, constelação, consciência, porque é desafiador, né, Lourdes? Muito desafiador, muito. Lourdes, Exatamente. e quando a mulher começa a ter muita, por exemplo, candidíase, problemas no seu corpo? Porque eu conheço muitas mulheres que têm candidíase repetitiva, né, de repetição. Eu acredito muito na medicina germânica também, que diz que o corpo traz conflitos porque está solucionando algo, ou está vivendo algum conflito. Mas olhando com o teu olhar, o que que isso quer dizer do corpo da mulher muitas vezes? Candidíase especificamente. A candidíase é o quê? É a entrada de fungos, né? Uhum. Candidíase é fungo. Então, quando você baixa a guarda, digamos assim, você é permissiva, né? Só que inconscientemente, tudo isso é inconsciente, nada é consciente. Vem fungos ocupar lugar. Então, o que representa isso? Representa abusos. Quando a mulher sofre abusos, mas abuso não necessariamente abuso sexual, é abuso. Sabe aquela mulher que não sabe colocar limite, não sabe falar não, né? Ela sente culpa em ter que, sei lá, se posicionar, né? E deixa que invadam o seu território. Entendi. Ela não é capaz de se impor ali, de se empoderar do seu território, no caso a vagina, né? Então a gente vê muitas questões relacionadas a abuso. Geralmente as crianças vítimas, né? Sim, Sempre tem a questão sistêmica ali. Olhando no campo, a gente geralmente encontra uma criança mais vítima. E muitas vezes é a mãe abusadora. Histórias da mãe de 0 a 7 anos, né? Daquela mulher com uma mãe abusadora. olha, eu vou constelar com você em breve, eu acho, viu?
E o que é uma mãe abusadora? Vamos colocar aqui o que é uma mãe abusadora. Em pequenas palavras, né? Justamente aquela mãe que acha que seu filho é dela, né? Que ela é a mãe controladora, é aquela mãe que fica, quer comer? Come, meu filho, come. O agasalho, ai, põe isso aqui, não sei o que, o filho já é um marmanjão aí. Claro que ele sabe se tá frio, né? Ele vai pegar uma blusa, mas tá lá ela, cobrindo, controlando onde que Decidindo, você controlando, vai. fazendo, né? Essa é uma mãe abusadora. Então, isso, normalmente, as mulheres que tiveram uma mãe muito assim, elas têm histórico de câncer bravo. Foi meu caso. Olha, Falo assim porque... eu vou partilhar algo bem pessoal aqui, mas eu acho que pode contribuir com outras pessoas. Eu acho que eu tinha 12, 11 anos, virgem, né? Eu tive quadro de câncer de candidíase com essa idade. Eu sou a primeira filha, minha mãe engravidou com 18 anos, ainda solteira, vivenciou muitas situações difíceis, tivemos uma relação horrorosa por muitos anos, mas faz sentido isso que você está dizendo, muito sentido. Exatamente. E aí, claro, a mulher cresce, né? Ela tem um outro contexto de vida. Às vezes não é a sua mãe propriamente Sim, dita a que está exercendo esse papel aí de abusadora, mas alguma situação no trabalho, sim. né? E normalmente a gente não tinha a, a capacidade de falar não, mãe, né? De colocar, estabelecer o limite. Então a mãe invadia mesmo. E dessa forma a gente deixa ser invadida por outros. Entendi. E o corpo é tão sábio, né? Eu falo que a Muito gente sábio. precisa olhar com muito respeito para o nosso corpo, porque muitas vezes a gente se maltrata com os alimentos, com a forma como a gente se compara, né? A comparação, principalmente agora com a internet, né, Lourdes? As pessoas se comparam demais, às vezes vem a gente aqui ou vem outras pessoas e, nossa, né, acham que não pode ter, ou que não podem ser, ou aponta o dedo de alguma forma, e isso vai minando cada vez mais a nossa autoestima, a nossa relação com nós mesmas. E as questões sistêmicas, que são profundas demais, né? É muito profunda. É muito profundo, são muitas camadas, né? Muitas, muitas camadas. E essa questão da candidíase, claro, tem toda. A gente tem que ter todo o cuidado com a alimentação, tem vários outros fatores. Mas, Açúcar demais. então, mas mesmo assim, tem mulheres que assim, tem uma consciência alimentar, que se cuida e tudo mais, mas surge alguma situação na sua vida onde ela baixou a guarda, né? Onde ela perdeu o seu poder no seu território, né? Aí a candidíase volta. Sim. Então, nosso corpo é muito inteligente, ele nos ensina a crescer, né? Sim. Eu brinco a mulherecer, porque hoje, quando acontece, é muito raro. Eu já sofri muito, muito, muito com candidíase. E é muito raro acontecer, mas esses tempos eu comecei de novo com uma coceirinha já, opa, opa, opa. Onde que eu baixei minha guarda? Então, assim, rapidinho detectei a situação. E aí, usando a medicina, né? Não tradicional, mas sim a minha medicina, rapidinho. No dia seguinte não tinha mais nada. Quando você toma consciência, daí o corpo resolve também, né? Te ajuda. É tipo Porque assim, enquanto você não ó. tomar consciência, vai ficar repetindo, né? Repetindo, repetindo, É repetindo, tipo assim, repetindo. hello, né? O corpo fala hello de novo. Acorda, né? Então é bem interessante o nosso corpo, né? Sim. E é isso que nós mulheres precisamos resgatar. Esse contato com o nosso corpo. Nosso Eu corpo ia ele falar tem para uma você falar sobre linguagem, isso. ele tem uma linguagem própria. O ventre tem a sua linguagem própria, né? As coliquinhas, a vagina se fechando, né? A vagina
se molhando, os ovários pulsando, enfim, o corpo traz uma linguagem a qual, quando a gente começa a conhecer, reconhecer e tudo mais, essa linguagem, esse corpo está a serviço da nossa evolução, do nosso autoconhecimento. Sim. E assim, não significa que nós curamos e somos perfeitas, não é isso. Né? Amanhã pode aparecer numa outra situação, mas eu compreendi a linguagem. Sim. Eu entendi o sinal. Porque aquilo fica como um sinal, né? Dessa última vez que eu te falo, nossa, eu agradeci tanto. Falei, gratidão, porque eu já entendo que é um sinal. Te trouxe uma consciência diferente, Uma né? consciência. Porque a maioria das pessoas querem fugir do sintoma, né? Excluem o sintoma, que é aquilo que a gente traz menos na visão sistêmica. Os sintomas são amigos. As doenças Aí, são sim, aí amigas. você vai correndo no médico, passa aquela pomada, tal, mas você não entendeu o que precisa ser mudado. Entendi. E assim, cada um escolhe, claro, o que é para sua vida, né? Sim. Mas a gente escolhe a consciência, ter consciência, né? Uma próxima live a gente pode falar, né, sobre poder feminino, poder pessoal, sensualidade, algo nesse sentido. Não sei se dá pra gente abordar aqui algo, enfim, para trazer isso, né, Lourdes? É algo que eu acredito que seja muito importante. Sim. E o empoderamento começa com o corpo, né? O empoderamento da mulher. Por quê? Por quê? Porque nós estamos muito empoderadas do nosso cabeção, né? Uhum. A gente está muito... E assim, muito legal. Isso foi uma grande conquista nossa, né? Nos tornarmos inteligentes, conhecedoras de muitas coisas, ocupando cargos de infinitas possibilidades, né? Cargos que eram só para homens. Quer dizer, a gente vê que hoje a mulher está de igual para igual no nível mental, por exemplo. Sim. Só que esse é um aspecto da nossa energia masculina. Muito legal. Perfeito, porque somos seres com energia masculina e energia feminina, né? O que, na verdade, a gente precisa e o que nos traz realmente o empoderamento é esse equilíbrio da nossa energia aí. Porque só o mental nos faz sofrer demais. E como a gente consegue acessar isso diariamente? O que você pode trazer de dica para a gente acessar o nosso corpo, essa energia aí, esse empoderamento? O que a gente pode fazer? Bom, eu acho assim, a meditação é uma prática muito importante, porque a meditação, ela diminui a frequência mental, né? Então, na meditação eu posso relaxar, eu não preciso estar pensando. Ou eu foco meu pensamento em algo específico. Que o maior problema é a nossa mente solta, né? Que a gente tem controle, por exemplo, da nossa boca. E olhe lá, né? Olhe lá. Olhe lá, da nossa boca, das coisas que a gente faz. Mas a mente, ela é perversa. Sim. Ela, se você bobear, ela tá assim, aqui, sei lá, a lâmpada, não sei o quê, o gato que tá aqui, coisas até sem nexo, tudo Sim. misturado, muito misturado. E isso gasta muito libido, muita energia de prazer, né? Então, quando você foca em alguma coisa, sei lá, por exemplo, um ponto preto na parede, e eu só olho para aquilo, ponto preto, e vai passando aqui. Nossa, tá na hora de não sei o quê. E você deixa passar, você não liga para isso. Você foca aqui, ó, por exemplo, no ponto preto, uma chama de uma vela, ou uma música que você escuta. Mas a música você já pensa, ai, e tal coisa, e não sei o quê. Não.
Escuta a letra da música, escuta o som ou a respiração. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. É trazendo um foco. Isso faz com que diminuam as ondas cerebrais, né? Consequentemente, a gente não tem uma perda de libido muito grande, né? Então, a prática de meditação diária, 5 minutos, 10 minutos, 15, e vai aumentando até uma meia hora. Isso aí é fantástico para justamente entrar nessa energia yin, que diz menos mente, mais sensorialidade, mais escutar o corpo, as sensações, né? As emoções. Então, como uma dica do dia a dia, seria uma prática de meditação. Sim. Ou as meditações guiadas também ajudam, porém não é meditação, né? É uma prática de visualização, mas pelo menos tua mente te conduz dentro de Para um lugar ali, daquele tema. E pode ver que muitas vezes você viaja na maionese. completamente, completamente. Né? E a respiração, né? Eu trabalho com rebirth, você também trabalha com renascimento, Tudo né? bem. Uhum. Eu adoro o renascimento. Eu lembro que eu conheci em 2016, eu já tinha tentado de tudo para lidar com ansiedade, pânico que eu tinha na época. Igual o renascimento, para mim, não teve uma técnica de respiração igual. Esse ano eu respirei em janeiro, depois eu não respirei mais. Estou até precisando respirar. E eu gosto de ir numa pessoa porque é diferente, né, Lourdes, do que respirar sozinha, né? Completamente. E eu lembro que, olha como Sim. é tudo é um processo, né? Naquela respiração, e eu sou muito aberta com o corpo. Naquela respiração, eu dei a luz. Eu realmente estava dando a luz, mas era a minha própria luz. Eu não sei o que eu vivi ali, tá tudo certo, o corpo sabe. Mas o renascimento traz a gente pro corpo, né? Para esse sentir, para essa presença. Ai, gente, é incrível. Só quem viveu o renascimento em si sabe, né, Lourdes? Exatamente. As técnicas de respiração, né? Mas precisam ser conduzidas, como Sim. você disse, porque aí a pessoa pode vivenciar de uma forma mais Incrível. pura, né? Sua catarse, seus Sim, seus processos. processos. Mas o interessante é que te leva à sensorialidade, a sentir. Então, E a não maioria das importa pessoas não querem o quê? Sentir. Elas querem sentir. fugir da sensação. Então, por quê? Porque é isso que nos foi sequestrado pelo sistema patriarcal. Isso é sexualidade, sentir. E sentir envolve toda e qualquer sensação do corpo. Então, também não queremos sentir dor. Por isso, não queremos parir. Por isso, fugimos, não queremos menstruar, porque às vezes tem dor. Só que lembrando que a dor, ela representa algo, ela é uma linguagem. Ela é parte inerente da vida também, né? E se eu não sinto, eu não entendo que eu preciso olhar. Exato. E outra coisa, as emoções, elas são instáveis, né? Elas são impermanentes. Elas estão regidas pela lei da impermanência. Ninguém está alegre 24 horas por dia. Ninguém fica triste o resto da vida. Então vamos sentir, eu tô triste, vamos sentir, vamos acolher essa tristeza, né? Sabendo que daqui a pouco ela vai embora. Mas eu posso olhar para ela, eu posso acolher ela, eu posso compreender ela. E daqui a pouco ela passa, vai embora. Vem uma alegria. Também não se apegar. Ai, agora eu tô alegre, você assim. Imagina, daqui a pouco vai embora. Né? Você acorda de manhã alegre, daí no meio do dia você tá com raiva, e depois vem uma tristeza, e depois vem uma alegria de novo, e daí vem uma sensação de vazio, e é inconstante, né? Não tem constância. Isso é ser feminina. Tem. Isso é ser feminina. É você justamente ir nessa vulnerabilidade das emoções e das sensações. Né? E não
ir contra isso. Eu não quero ser assim, quero ser solar. Quero permanecer sempre igual, né? O mês inteiro. Não. Ou isso é estar equilibrado. Nada a ver, né? Quem, por exemplo, procura terapia e tal, porque eu quero ficar equilibrada. Zen. Surtar de vez em quando, já dizia Osho, né? Que ficar louco de vez em quando é uma forma de se permanecer são, né? E tá tudo bem. Claro. Ainda mais para nós mulheres, né? Que temos o sentir aflorado diferente dos homens. Exatamente. Imagina se você não expõe uma raiva, por exemplo. A raiva, ela é extremamente saudável. Sim. A raiva guardada, reprimida, vira nódulo, vira câncer, vira problemas no fígado e inúmeros problemas em nós mulheres, homens também. Então, a raiva, ela é uma emoção sensacional, ela é um fogo interior. Sim. A raiva é aquela energia de ação, é uma energia yang que tem vezes que você tem que ter um chilique no momento, por exemplo. Ah, não, mas ser feminina é estar sem raiva. Isso não. Por isso eu gosto muito dos arquétipos das deusas, né? Sim. Porque as deusas nos trazem, por exemplo, a deusa da raiva Kali, né? Aquela histérica, né? Então, a raiva é a energia que nos leva à morte, que põe um fim nas coisas, né? Então, a gente não tem que anestesiar nossas emoções. Tem que sentir. E aprender com elas, né? Aprender com elas. Não fugir, que a maioria das vezes é o que a gente faz. Fazia, né? Agora é diferente. E saber que, assim, se eu sou muito raivosa, eu só estou polarizada, né? Só não estou experimentando o outro lado. Ou se eu estou muito pacatinha também, não estou experimentando um outro lado. E isso sim é desequilíbrio, né? Sim. É necessário essas forças polares, né? Sim. Dentro de nós. Isso é sexualidade. Lindo isso. E como é amplo, né? Dá pra gente ficar falando aqui horas e horas e horas, e ainda tem conteúdo, ainda tem assunto, enfim. Mas olha, fomos aí quase um pouquinho mais de 1 hora de live. Sério? Sim, Olha, passa tão rápido, né, Lourdes? achei que cortasse, minhas lives estavam cortando com nós. O Instagram, se não me engano, mudou, tá? Agora passa um pouco mais de 1 hora. Não sei quanto tempo, precisa pesquisar sobre, mas se não me engano, passa. Então, as últimas que eu fiz uma semana passada e ó. Então vamos finalizar então. Lourdes, muito obrigada, tá, por disponibilizar o seu tempo, a sua energia para vir partilhar o seu conhecimento. Obrigada às pessoas que entraram, que participaram, que ficaram aqui. Vou deixar a live salva, tá? E é isso, vamos combinar mais vezes. Domingo você vai estar em Bauru aí no ritual? Então, eu viajo. Entendi. Não vai dar para participar. Numa próxima. Mas você vai, né? Que legal. Vamos em algumas mulheres aqui de Santa Cruz. Ah, legal. Depois você me conta. Conto, pode deixar. Um beijo, viu? Boa noite. Gratidão, boa Deus, noite. eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.